Olá a todos, eu sou o Marcos André e sejam muito bem-vindos ao canal Espiritualidade Estelar. No vídeo de hoje vamos dar prosseguimento à série de vídeos de tópicos essenciais e no vídeo de hoje vamos abordar o tema dos corpos sutis. A nossa consciência ela advém de dimensões, de planos muito mais elevados, de planos cósmicos. Nós somos uma rede de consciência muito maior do que imaginamos. Nós temos uma fonte primordial. E essa fonte que se localiza em uma dimensão vibratoriamente muito mais elevada, ela precisa se desdobrar em interfaces inferiores e diminuindo o gradiente energético da sua consciência para que ela possa finalmente se acoplar na dimensão onde ela vai ter a sua experiência. No nosso caso, nós estamos vivendo uma dimensão muito densa, na terceira dimensão, como costumamos chamar. Então, para que a nossa consciência de planos cósmicos muito mais elevados precise chegar aqui na Terra, ela precisa se desdobrar em 144 corpos. No vídeo de hoje, nós vamos falar de 7 corpos e de 2 interfaces a mais, totalizando um total de 9 corpos, explicando certas parcelas que estão mais associadas ao desdobramento Terra. E o primeiro corpo, o corpo que nós utilizamos para nos manifestar na dimensão material é o corpo físico. O nosso corpo físico ele é formado por 60 trilhões de células e é um instrumento de manifestação, experimentação e aprendizado no mundo físico. Ele é constituído de elementos oriundos do próprio planeta. O nosso corpo pertence à Terra e um dia há de retornar a ela. Quando nós temos certos padrões de desordem psíquica, mental ou emocional, é justamente o corpo que vai ser a ponta final de manifestação dessa desarmonia. Então, é no corpo físico que se somatizam os processos desarmônicos oriundos de outros corpos sutis. Então, o processo da psicossomática estuda justamente como certos problemas emocionais e psíquicos, eles densificam certas interfaces sutis e elas chegam a somatizar através de doenças no corpo físico. O estudo da psicossomática mostra isso pra gente. Então, o corpo funciona como um mata-borrão da cocriação da alma. Então, quando a alma ela tem um processo cocriacional muito denso, é o corpo físico que vai transmutar essa carga excedente. Então, muitas vezes, o corpo físico ele é uma forma de baixar um pouco a repercussão cocriacional negativa das almas, que podem se redirecionar para um processo evolutivo. Outro ponto importante que devemos falar do corpo físico é a ancestralidade. O conjunto de informações, de memórias vivida por todos os nossos ancestrais, ele fica armazenado na nossa memória celular. Existe um conjunto de informações, tanto positivas quanto negativas, tanto dármicas quanto kármicas. E essas informações, elas limitam muito a expressão do nosso ser. E para que nós possamos encarnar, nós precisamos de um corpo. Então, cada um de nós, quando adentra o processo Terra, aceita, compra esse pacote de informações para a sua experiência. Então, nós nos tornamos responsáveis por transmutar, liberar pendências da nossa ancestralidade, porque sem um corpo nós não poderíamos executar a nossa missão aqui no planeta Terra. Então, muitas das vezes, as informações e as dificuldades espirituais que enfrentamos não dizem respeito à nossa consciência, e sim à nossa ancestralidade. Então, é necessário fazer um processo profundo de transmutação dessas informações, desses miasmas que estão na memória celular do corpo físico, para que possamos iniciar o nosso despertar psíquico e espiritual e possamos iniciar a nossa missão evolutiva aqui no planeta Terra. Dando prosseguimento, nós temos o corpo etérico, que é uma estrutura tênue de natureza eletromagnética e de comprimento de onda inferior à da luz ultravioleta, e no corpo etérico é onde se localiza o sistema de chakras, o sistema dos nadis ou dos meridianos, como é falado no hinduísmo, ou na medicina tradicional chinesa. Então esse sistema de chakras é responsável por reger o correto funcionamento do nosso sistema endocrinológico e do nosso corpo. Então, no processo da psicossomática, uma desordem emocional ou mental, ela vai atingir antes o duplo etérico, o corpo etérico. E esse corpo é que é responsável pela nossa produção de ectoplasma e pela nossa vitalidade. Ora, se a maioria das enfermidades atingem o duplo etérico primeiro, quando ocorre uma cirurgia espiritual, onde é que ela vai ser realizada? Justamente no duplo etérico. Então, o mentor espiritual desdobra esse corpo, analisa a parte que está comprometida, ele é uma duplicata eletromagnética e energética do corpo físico, e ele vai corrigir aquela desordem energética, que pode estar associada a um chakra, a um meridiano, a um nadi, na duplicata energética. Quando ele corrige na cirurgia espiritual aquela região comprometida, o órgão físico
consequentemente há de entrar em funcionamento, porque é justamente esse corpo que é a matriz que fornece a informação para que as células se multipliquem, para que os órgãos e os sistemas do corpo humano executem a sua função de maneira harmônica. Então, quando a matriz está comprometida por conta de uma desordem psíquica que se somatizou, o corpo físico, eventualmente, se aquilo não for tratado, também vai se desarmonizar. Então, o mentor espiritual localiza a necessidade da cirurgia espiritual antes do quadro estar completamente instalado no corpo físico, porque se o estiver, aí realmente vai precisar do tratamento terrestre, e aí ele consegue corrigir a matriz. E aí, lentamente, a informação que aquela matriz passa para as células físicas será uma nova informação, uma informação harmônica, correta, de vitalidade e de saúde. Então, a doença lentamente vai entrando em remissão. A desintegração do duplo etérico ocorre alguns dias após o desencarne, e é aqui que ocorre um fenômeno de obsessão muito comum. Quando pessoas têm desencarnes traumáticos, então elas ainda têm uma carga de vitalidade muito grande. Então, como esse corpo ainda está com muita energia, o processo de desintegração ele é mais lento. E aí, algumas entidades renegadas das trevas utilizam aquele duplo etérico que ainda não se desintegrou porque a consciência foi para o plano astral, a consciência está no corpo astral, que a gente vai falar em seguida, e aí eles utilizam aquele cascão, aquele corpo energético morto, mas que carrega todas as informações daquele desencarne traumático. Se foi, infelizmente, um suicídio, um acidente grave, ou um ato de violência, um homicídio, ainda há uma carga energética muito grande. Então, quando uma pessoa, um alvo, está com uma vibração mais baixa, esses seres conseguem acessar o campo da pessoa e inserir aquele corpo etérico. E é esse o fenômeno que se chama de cascão etérico. Então, quando a pessoa chega para um tratamento espiritual, você observa como se o rosto dela fosse de outra pessoa e ela está com uma vibração muito densa. E quando você abre o campo, você sente a vibração densa como se tivesse realmente um cadáver acoplado no corpo da pessoa, mas um cadáver que está no plano etérico. Isso é um processo de obsessão complexa. Infelizmente acontece, bem comum, e com simples técnicas de apometria que iremos estudar futuramente no canal, nós conseguimos dissolver esse corpo e a pessoa recupera rapidamente a sua vitalidade. Então, dando prosseguimento, nós temos o corpo emocional. Em algumas literaturas, se referem ao corpo astral ou ao corpo emocional da mesma forma. Aqui nós vamos fazer uma pequena diferenciação. Nós consideramos que o corpo emocional é uma interface, uma subdivisão, um subnível do corpo astral, cujas funções seriam ser o responsável pela percepção das sensações, paixões e emoções. Ou seja, será o corpo emocional responsável por fazer o controle neuroquímico de como nós, aqui na matéria, experienciamos as emoções. E as emoções é motivo de estudo para muitas federações e consciências estelares, porque a emoção não existe em planos acima da sexta vibração dimensional. Então muitas consciências vêm para a Terra justamente para entender essa complexa experienciação das emoções humanas. A nossa raça, o nosso genoma, possui um altíssimo gradiente de reatividade endocrinológica, e nós, como consciência, viemos para a Terra para vencer as emoções, para termos equilíbrio e domínio sobre a nossa endocrinologia, equilibrando a razão e entrando no sentimento, que é a experienciação positiva dessa experiência, dessa emoção humana. Nós temos emoções inferiores, que geralmente são sentidas mais complexo solar, e quando a gente adentra o campo do cardíaco, a gente entra naquele sentimento, no amor, na harmonia, e é justamente as emoções que são o principal calcanhar de Aquiles dos humanos encarnados. Infelizmente, o campo obsessor utiliza e manipula bem a endocrinologia humana, a neuroquímica humana, para tornar as pessoas escravas das emoções, viciadas em emoções de raiva, de apego, em paixões. Isso diminui o gradiente de consciência dos seres e baixa a sua vibração. Então, o que acontece é que quanto maior o apego às emoções inferiores terrenas, maior a densidade dessa interface, desse corpo emocional. Quanto maior o nível de consciência, mais este corpo vai estar numa vibração mais sutil, vai estar numa vibração quase permeando o corpo astral. Então, quando a consciência está muito apegada, o corpo emocional ele fica mais denso, então ele fica sendo visualizado primeiro, como se estivesse envolvendo o corpo astral. Quando a consciência já tem feito um trabalho
sobre o seu cardíaco, sobre a sua chama trina, sobre o seu campo emocional. Esse corpo fica mais elevado e em maior sintonia. E são justamente esses desequilíbrios emocionais que vão densificando esse corpo e que vão prejudicando o correto funcionamento das matrizes geradoras do corpo etérico, que vão reger os nossos sistemas, o sistema digestivo, o nosso sistema endocrinológico, feito pela rede de chakras. Então, esse apego, esse desequilíbrio emocional é a origem das doenças estudadas pela psicossomática. O corpo astral é o primeiro veículo de projeção, porque o corpo etérico e o corpo emocional, eles são interfaces. Nós não podemos transmigrar nossa consciência e viajar para outros planos. Com o corpo astral, sim. É um corpo formado de matéria, assim como a nossa. O plano astral, como eu já falei em vídeos anteriores, ele é o átomo vibrando em outra oitava frequencial. Então, quanto maior o nível de consciência, mais sutil vai ser a matéria desse corpo astral. Então, você vai conseguir acessar outros planos dimensionais. Então, na anatomia do corpo astral, a gente encontra centros de força e órgãos semelhantes ao corpo físico, porque de fato é através do corpo astral que o corpo preside a formação do corpo físico, é o corpo matriz. É com esse corpo que os espíritos que estão nas cidades espirituais, no plano astral que nós já conhecemos. Esse corpo é dotado de alta plasticidade, o motivo pelo qual realizamos a projeção astral, o desdobramento durante o sono e nos vemos com o mesmo formato, é porque estamos acostumados a estar, por conta das limitações do corpo físico, nesse molde. Todavia, através da força do nosso campo mental, nós conseguimos plasmar e modificar o formato desse corpo. As entidades com maior poder mental conseguem facilmente modificar a sua aparência. Todos nós, quando dormimos, nós temos um processo de desdobramento, que é justamente a projeção astral. Só que nem todos temos a percepção. Nós conseguimos trazer as informações vividas nesse corpo do cérebro do corpo astral para o cérebro do corpo físico. É aí que tem a rememoração. As pessoas que são projetores lúcidos são aquelas que, ao reacoplarem no corpo físico, conseguem receber parte da informação do cérebro do corpo astral. Então a dificuldade é que no plano astral, principalmente quanto mais sutil ele for, o nível e a cadência das informações é muito rápida. E a incompatibilidade do nível e do tempo do coeficiente espaço-tempo no plano astral para o tempo físico, da cadência do cérebro físico, a vibração do cérebro físico, muitas vezes é muito diferente, e esse processo ele pode gerar certas dificuldades para que essa memória chegue no corpo físico. Então muitas vezes é comum que isso chegue através de um sonho, onde você viu um parente, ele era um pouco onírico, você tinha um certo grau de lucidez, mas isso acaba sendo comprometido. Então muitas vezes um sonho é uma rememoração comprometida de um processo que você teve no plano astral. Então, ele permanece ligado ao corpo físico através do cordão de prata, que é um filamento que liga ele ao corpo físico, e é possível realizar a projeção astral não apenas quando dormimos. E aí que às vezes surgem muitas dúvidas. As pessoas pensam que para que você se projete, a sua consciência aqui tem que dormir, e não. A consciência permeia todos os corpos. É possível que eu esteja aqui com vocês nesse momento e que eu esteja desdobrado em corpo astral, realizando um trabalho em simultâneo, porque a minha consciência permeia todos esses corpos. Se eu estiver desdobrado, eu posso sentir um pouco de tontura, talvez quanto maior for a minha sensibilidade mediúnica, eu ter flashes e imagens. Nos trabalhos de apometria, que serão temas de aulas de vídeos posteriores, os médiuns conscientes eles conseguem fechar os olhos e se concentrar e fazer uma projeção consciente e relatar tudo aquilo que eles estão vendo através da clarividência, mais em desdobramento em outros planos. Então, às vezes existe um mito de que a projeção, a viagem astral apenas acontece durante o sono. Essa é apenas uma modalidade. É possível realizar uma projeção consciente estando em vigia, apenas entrando em relaxamento, e você consegue replicar e descrever aquilo que você está vendo em outras dimensões.
O corpo mental inferior é o responsável pela nossa mentalidade, o funcionamento do nosso raciocínio lógico, concreto, das nossas percepções simples através dos 5 sentidos. É ele que faz esse raciocínio mais lógico, concreto, mais terra a terra. Ele é o primeiro banco de dados onde a gente busca as informações para construir a nossa linha de raciocínio, a nossa expressão. Ele é visto pelos clarividentes como uma aura azulada, ovalada, que envolve todo o corpo. Como esse corpo ele está em estreita conexão com o corpo astral, ele é uma interface responsável pela expressão da nossa mente, mas no nível mais denso, todas as informações que ele armazena como um banco de dados, elas vão ter 2 parcelas: a informação, o registro em si, e a carga emocional. Ou seja, o registro dos traumas psíquicos vividos pela consciência acabam sendo armazenados nesta interface. Então, o corpo mental inferior ele é um ponto crucial a ser trabalhado nas terapias e nos processos apométricos para a transmutação e cura de traumas psíquicos daquele ser. Esses traumas limitam muito a expressão da consciência, o desenvolvimento psíquico e o alinhamento da alma com a sua missão nesta encarnação. O corpo mental superior é o veículo dos pensamentos abstratos, da nossa capacidade criativa e co-criacional. Então, é através do mental superior que a gente faz a projeção das nossas formas mentais, a nossa parte co-criacional. A inteligência criativa abstrata, ela está mais relacionada ao corpo mental superior. Então, esse é um corpo que vibra entre 5,5 até mais ou menos 7 a 8D. E ao contrário do que muito se pensa, isso não é um plano mental sem forma. A gente sabe que de 5,5 até 7D nós ainda estamos em dimensões de matéria astral, porém um astral sutil superior. Então nós também podemos chamar o corpo mental superior de corpo astral superior. E este corpo pode ser utilizado em projeções extrafísicas. Então nós temos o corpo físico como um veículo de manifestação na matéria, o corpo astral como veículo de manifestação no astral intermediário e o corpo mental superior como um veículo de manifestação e de projeção no astral superior. E quando você realiza essa segunda projeção, essa projeção em corpo mental superior ou em corpo astral superior, como também podemos denominar, é muito difícil você fazer o processo de rememoração, porque todas as informações armazenadas nesta interface são desvinculadas das emoções. É lógica pura, é apenas a informação. Então, a vibração e a linha do tempo nessas dimensões sutis é muito acelerada, a vibração é muito elevada. E essa vibração, essa cadência rápida de informação, menos e a completa ausência do conteúdo emocional, torna muito complexo que o nosso cérebro físico transcodifique tudo que foi experienciado nesses planos. Então, é muito difícil, é muito raro trazer a rememoração completa de projeções no corpo mental superior, apesar de que muitos projetores brasileiros, eles relatam várias experiências nessas dimensões mentais sutis. Mas ao contrário do que se pensa, o plano de 5 a 7D, ele tem cidades, ele tem forma, ele ainda não é aquele plano mental cósmico que algumas pessoas relatam. Para se projetar no plano cósmico da unicidade, são outros corpos mais elevados que estão fora do contexto terrestre que devem ser utilizados. O corpo causal, ele é um subnível, uma interface do corpo mental superior. E a gente faz essa diferenciação por conta da importância desse subnível, dessa interface multidimensional. O corpo causal representa o registro acástico pessoal de cada alma encarnada, ou seja, todas as experiências que aquela consciência viveu, desde que ela se projetou nos planos da matéria, seja nesse plano que estamos inseridos nesse momento, o plano material denso, ou na multidimensão, ou no multiverso, ficam armazenados no corpo causal, no registro acástico pessoal daquela consciência. E quando a gente desdobra essa interface, a gente consegue compreender muito dos aspectos kármicos que estão sendo vividos pelaquela consciência. Muitas vezes nós estamos em relacionamentos, em um contexto familiar, passando por dificuldades que dizem respeito a padrões de repetição encarnacional. E quando a gente compreende aquela dinâmica, a gente sai daquela vibração de repetição, a gente quebra esse ciclo, a gente transmuta essa pendência, a nossa consciência salta para a 8ª. Então, para a gente ter esse salto, esse gradiente, a gente precisa ter a compreensão dessa situação. E essa compreensão
dessa realidade encarnacional que você está vivendo nesse momento, você consegue ter essa lucidez através de um desdobramento quando você consegue acessar o seu registro akáshico pessoal no corpo causal. Já o corpo búdico é o corpo que gerencia o processo co-criacional da nossa consciência dentro da experiência encarnacional em nosso universo. O nosso universo é uma experiência evolutiva de dualidade. A programação existencial do nosso universo permitiu que haja um certo grau de liberdade co-criacional, onde todas as redes neurais, as mônadas, fontes de consciência se projetam na matéria e têm uma liberdade de escolher o tipo de experiência que elas querem viver aqui no nosso universo. Pode ser uma experiência de harmonia, que é a proposta do Cristo, a proposta do amor incondicional, do amor-sabedoria, da fé, da justiça, do serviço à sua consciência e à sua comunidade, à sua rede de consciências, que somos todos fractais da mesma fonte, ou algumas redes escolheram a experiência através das suas escolhas co-criacionais de domínio e da submissão. Portanto, nessa vibração, quando você não enxerga o outro como uma parcela de si mesmo, você se desconecta gradativamente das suas fontes superiores de consciência. E onde entra o corpo búdico? O corpo búdico, ele assimila a dualidade co-criacional da consciência frente às escolhas que ela fez. Então, ele gerencia o processo ascensional das consciências, sendo o veículo da intuição espiritual. Ou seja, ele vai nortear a alma a buscar escolhas harmônicas e evolutivas, a nortear a alma a compreender o choque de retorno da sua cocriação e buscar empreender uma emissão cocriacional harmônica. Então o corpo búdico, ele vai ser o veículo daquela intuição espiritual que nos move a buscar ideais e uma cocriação superior. Então é ele que é o corpo do amor incondicional e da iluminação, porque é através da mestria da cocriação que a gente começa a se desvincular dos planos materiais e a gente junta um gradiente energético para regressar aos planos imateriais, às nossas fontes de consciência, a nossa grande consciência coletiva primordial. Então, o corpo búdico, ele é o veículo da nossa intuição espiritual e ele que vai nortear e assimilar as consequências do nosso processo cocriacional dentro da matriz encarnacional cósmica. Enfim, nós temos o corpo átmico, que é a interface da vontade espiritual. Ele é o foco da unicidade, da conexão com o nosso Eu Sou. O nosso Eu Sou é uma pequena mônada, é a primeira grande fonte de consciência cósmica imaterial da qual nós iremos regressar. Nós somos redes cósmicas de consciência, nós somos uma consciência coletiva. E essa rede neural, ela escolhe projetar filamentos, fractais, almas, para terem experiências específicas, projetos experienciais em nosso universo. E a primeira mônada que nós, ao ascensionarmos, vamos nos reintegrar, se chama o Eu Sou. E esse Eu Sou projeta vários fractais em várias realidades, no multiverso, na multidimensão, em realidades paralelas, em várias galáxias, em vários setores. E essa rede e malha fractal representam outras parcelas da nossa consciência que podem estar vivendo no passado, no futuro ou em paralelo a nós, as suas experiências evolutivas. E quando toda essa rede de consciência, essas nossas almas, irmãs fractais, gêmeas, elevam a sua vibração e deixam esses planos materiais, elas retornam para essa mônada, para esse primeiro foco de ligação que é o Eu Sou. E o corpo átmico, ele é o ponto de recepção da energia dessa mônada aqui na nossa interface multidimensional. Então ele possui o registro de toda a nossa malha fractal, ou seja, quando você se conecta com o corpo átmico, você consegue receber e se conectar com todas as suas parcelas de consciência que estão vivendo no universo, seja no passado, no futuro ou na multidimensão, principalmente aquelas que já estão numa vibração para acessar esse corpo. Cada um de nós possui um código genético espiritual, ou seja, um conjunto de vibrações que representam as potencialidades divinas daquele ser. Uma espécie de código vibracional
um código de fé, de amor. Cada consciência tem a sua energia primordial. E é através do átmico que esses nossos dons divinos, essas vibrações são alinhados e são transferidos e precipitados para os demais corpos. Então, se você é uma pessoa muito ligada à energia da justiça e da fé, essa vibração advém do átmico, ela adentra o seu centro cardíaco e permeia todo o seu ser. Então, quando você está conectado com a sua verdadeira essência divina, você acessa a sua vibração, sua potencialidade divina, o seu código genético espiritual, e essa energia vai se transmigrando e se precipitando para os outros corpos. Infelizmente, quando estamos muito apegados à matéria e envolvidos nas emoções humanas, nós não conseguimos acessar essas potencialidades divinas. As informações densas do corpo, da ancestralidade, das pendências kármicas vividas nos ciclos encarnacionais são muito mais fortes e suprimem os nossos dons divinos. O processo de transmutação e do equilíbrio emocional e da resolução de pendências kármicas e de contratos, sejam da nossa consciência ou da nossa ancestralidade, permite que cada vez mais esses filamentos de energia do nosso código divino, das nossas potencialidades divinas, venham a chegar nos outros corpos, e ele vai permeando o mental superior, vai chegando no corpo astral, harmonizando o nosso corpo emocional, até chegar no nosso corpo físico e modificando toda a existência da nossa matéria. E é aí que vão se abrindo os dons mediúnicos, as capacidades de conexão com egrégoras cósmicas, com os planos estelares, as capacidades anímico-mediúnicas vão se expandindo, porque uma consciência que está alinhada com o seu dom divino, ela vai ter todo o suporte da egrégora espiritual planetária para executar sua missão. Mas quando uma consciência está perdida na mente inferior e nas armadilhas do ego e nas questões da personalidade, ela não consegue acessar esses potenciais divinos. Através desse corpo, é possível acessar o registro de todos os corpos superiores até o 32º corpo. Então, até o nosso Eu Sou, a nossa primeira fonte de consciência coletiva, a nossa primeira mônada de reintegração, nós temos ainda 32 corpos. E como eu falei no início do vídeo, existem ainda 144 interfaces até que a gente chegue na nossa última fonte primordial de consciência. Então, nesse vídeo nós falamos dos corpos sutis, que são, na verdade, interfaces que permitem que a nossa essência divina, que advém de dimensões muito superiores, ela vá se densificando, até que uma pequena parcela consiga chegar aqui na matéria. E essas interfaces gerenciam um conjunto de rotinas, de funções, para que a gente consiga se manifestar aqui na matéria. No planeta Terra, como estamos envolvidos em uma matéria muito densa, com muitas pendências, informações negativas da ancestralidade na memória celular, e muitos de nós ainda estamos envolvidos em pendências de vários ciclos encarnacionais densos, com passagens pelo umbral e com esse grave quadro obsessor que vem circundando o planeta nesse período de transição planetária, acessar essas interfaces tem se tornado cada vez mais difícil. E é por isso que nós precisamos empreender essa jornada de busca e de crescimento espiritual, para que a gente consiga ter as ferramentas necessárias, o conhecimento necessário para começar a transmutar essas pendências e cada vez mais essa potencialidade divina que habita outros planos, ela consiga se aproximar da matéria e que a gente consiga manifestar essa luz aqui no plano da matéria da 3D. Porque esse plano precisa de pessoas despertas para levar sua luz e para levar consciência para o próximo, porque nós estamos vivendo um momento onde muitas consciências precisam ser retiradas desse planeta. Elas estão aprisionadas, se esqueceram dessas interfaces superiores, se esqueceram das suas potencialidades e dons divinos. Então a proposta desse canal e a proposta dessas aulas é abrir a consciência das pessoas para que elas enxerguem os seus dons divinos e coloquem eles para fora, para levar luz e consciência para as outras almas e deuses que estão adormecidos aqui na matéria. Essa é a proposta do canal, essa é a proposta do estudo e do conhecimento espiritual, a libertação e o despertar de consciência. Esse foi o nosso vídeo de Corpos Sutis. Se você gostou, curta, se inscreva, compartilhe esse vídeo e nós nos vemos numa próxima aula, onde nós vamos continuar abordando outros corpos, mas não ligados à Terra, e sim ligados aos planos estelares. Então se inscreva no canal e nos aguarde até um próximo vídeo. Um grande abraço a todos.